gente, estamos aqui de novo e hoje, olha, hoje eu vim a caráter. Hoje eu tô aqui, gente, olha, com uma camiseta, não sei quando vocês vão estar assistindo esse podcast aí, mas a gente está comemorando, né, aqui estamos na semana do que comemora aí o Dia Internacional das Mulheres, e eu tô aqui com uma camiseta que para mim vai ser bem marcante, é um projeto aqui em Cacoal, que a gente está aí divulgando uma corrida feminina, uma corrida só para mulher, que rola no Dia das Mulheres e noturna. Uma novidade total aqui para nossa cidade. Então hoje eu vim a caráter em comemoração a esse dia, né? Não sei quando vocês vão estar assistindo aí, mas desde já, viu? Meu feliz Dia Internacional das Mulheres aí para todas essas mulheres incríveis, viu? E hoje também, para comemorar essa semana, vou estar recebendo aqui uma mulher que faz história de verdade aqui na nossa cidade. Então, assim, para comemorar essa data, eu adorei, amei que ela aceitou o nosso convite e hoje eu vou estar recebendo aqui, gente, está aqui com a gente no estúdio ela, Fabíola, seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada. Cacaucast. Que delícia, muito bom estar aqui, muito bom estar próxima aí do Dia das Mulheres, né? E poder falar um pouquinho sobre mulher é muito bom. Não, como eu falei, viu? Uma felicidade, né? Nessa data, a gente comemorar e recebendo uma figura feminina que nos representa tão bem. Muito bom isso. Fabíola é aqui, ó, psicóloga formada pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduada em psicologia aplicada e mestre em educação. Fabíola, e esse currículo aí, porque olha, uma outra coisa, né, que a gente também não pode deixar de falar de você é palestrante. Sim. E agora, assim, me conta, e esse mundo das palestras, assim, começou quando? Porque, olha, eu já assisti várias, viu? Então, todo mundo diz que eu sempre apareço, né? Mas por quê? Eu acho muito importante falar sobre psicologia, falar sobre o feminino e permitir que essa escuta se multiplique. Então, cada vez que a gente fala para um grupo, esse grupo leva um pouquinho para outros lugares e um pouquinho da gente, dessa psicologia, do mundo da mulher, né? Um pouquinho vai chegando a todas as mulheres. E é esse o alcance que eu acho importante a gente ter. Mas assim, mas palestra mesmo, começou quando, assim, na sua vida? Olha, eu vou contar uma história aqui, né? Eu e as minhas histórias, né? Quando eu cheguei aqui em Cacoal, Ah, há 22 anos atrás, hum. eu cheguei para trabalhar na antiga Unesc, né? A convite do professor Cury, do professor Nascimento. E logo que eu cheguei, me convidaram para uma palestra na equipe das professoras, lá na CEMED. E na época, era o professor já falecido, o professor Joel, né? E ele chegou para mim e disse assim: vai ser uma palestra para um grupo, assim, um grupo numa escola, professora, vai ser bem tranquilo. Gente, quando eu cheguei lá, tinha todas as professoras do município. E Você nunca tinha palestrado? tinha palestrado, mas não aqui. Eu tinha uma semana de Cacoal. Então, tudo começou com uma semana de Cacoal, onde eu fui conhecer todas as professoras do município e dali eu não parei mais, né? Então, aí eu comecei a falar para grupos maiores, para grupos menores. Houve um tempo até em que eu andei em vários outros municípios, né, a convite da OAB, da Comissão da Mulher, e estive em vários municípios, inclusive em Porto Velho. Então, essa história das palestras aqui em Cacoal começou com uma semana de Cacoal. Antes eu tinha 22 anos. há 22 anos atrás. Mas e você já veio para cá, a convite, já veio trabalhar como professora? Como professora. Ah. Eu era professora na universidade, meu marido passou num concurso em Porto Velho, e aí eu queria morar no interior, e nós recebemos o convite para vir dar aula aqui, né? E eu fiquei muito feliz. E quando eu cheguei em Cacoal, eu me encantei com a cidade, me encantei com as possibilidades da cidade
E de lá para cá eu não parei, né? Sempre nessa direção de falar sobre psicologia. Mas uma coisa que eu sempre falo, sabe, Rosângela, é falar de um jeito fácil, acessível, sem aquele distanciamento, trazendo o real, tornando acessível o conhecimento. É muito bonito a questão técnica, né? Toda a questão mais prolixa, mas eu acho que é tão importante falar e ser entendido, falar e ser ouvido. Então eu procuro trazer esse jeito mais próximo, né? Trazer a psicologia de um jeito mais pertinho, entende? Acolhimento. Um acolhimento. Isso mesmo. Mas e psicologia, no caso, assim, você já veio dar aula, já na tua área, você já era psicóloga? Eu já era psicóloga, eu dava aula na Universidade de Londrina e bom. me formei lá e eu vim para cá para trabalhar na área da psicologia. Não havia o curso de psicologia aqui em Cacoal ainda, né? Então eu dava aula de psicologia em outros cursos. Então eu tenho alunos que hoje são profissionais maravilhosos aí no mercado de trabalho, excelentes advogados, excelentes engenheiros. Eu tenho pessoas das diferentes áreas, administradores, muitos professores, porque eu trabalhava nos cursos de licenciatura, de pedagogia, de letras, levando a psicologia para esses cursos. Aí só depois, alguns anos depois, é que o curso de psicologia foi implantado aqui em Cacoal. E aí, então, eu comecei a trabalhar com psicologia para psicólogos, né? Mas num primeiro momento era psicologia para todos os outros cursos. Mas aí você também atende normal, né? Atendo, sempre atendi, Rosângela. Eu sempre atendi na clínica. Eu comecei na Ortoclin, que era uma clínica pequenininha, ali atrás do estacionamento da Lusitana. Sempre os meus alunos me procuravam ali, meus pacientes também. E aí depois nós nos tornamos sócios ali da Neomed, e aí nós trabalhamos ali na Neomed. Ah. E esse momento, né, falando nessa questão mental, o emocional, né, que eu acho que nunca se falou tanto como nesse momento, né? Exato. Mas assim, na sua opinião, você acha que todos esses problemas nossos emocionais, ele já estava desta forma e só agora veio à tona, ou algo que se engatilhou para agora, assim, na sua opinião profissional aí? As duas coisas. As duas coisas. Muitos conflitos, muitas dificuldades, elas são provenientes de nós termos sufocado de geração em geração. Muitas coisas ficaram guardadas. Muitas mulheres silenciaram o choro. Muitas crianças foram excluídas do ambiente, se tornaram adultos com muitas dificuldades. Então, eu acredito que antes a gente guardava tudo isso às 7 chaves. E com o passar do tempo, nós fomos entendendo que a gente tinha que colocar as emoções para fora. E quando elas vieram para fora, elas não estavam tão organizadas, né? Então, muito hoje se fala desse processo de organização. Eu costumo dizer que a pandemia foi um divisor de águas. Porque na pandemia... Para o bem ou para o mal? Muitas coisas para o mal, né? Lógico. Mas nós perdemos muitas pessoas, nós tivemos que lidar com muitos sentimentos dolorosos, mas a gente também teve que lidar com os nossos sentimentos. E em alguns casos, muito sozinhos, né? Por conta do isolamento, por conta da questão de não poder tocar no outro, de não poder estar com o outro. Então, nós começamos a entender que tratar as emoções era importante. Quantos de nós ficou isolado em casa? Quantos de nós teve que lidar com o próprio medo? Quantos de nós ficou envolvido aí com a ansiedade, com o luto, com episódios depressivos? E após esse processo, parou para pensar, eu acho que eu tenho que lidar com as minhas emoções. E aí, com o passar do tempo, andando um pouquinho mais aí, a gente tem falado muito em ser feliz, né?
a gente tem que ser feliz, tem que fazer isso aqui valer a pena, tem que fazer essa jornada ser melhor. Então, para essa jornada ser melhor, a gente tem que ser melhor. E essas emoções são importantes para que a gente se torne melhor. Entende? Então, eu não acho que é uma coisa ou outra. Eu acredito que são as duas coisas. Entende? Os problemas já existiam, os conflitos já existiam, mas antes Só a não gente... tinha dado os nomes, né? Exato, a gente não tinha dado nome e a gente também tinha o princípio da exclusão, né? Eu tenho uma história no meu livro, vou dar um spoilerzinho, né? E tá. Tem uma história lá no meu livro que eu conto exatamente sobre isso, né? De que eu tive uma amiga que ficava escondida dentro de casa e provavelmente naquela época ela não tinha assistência nem psicológica, nem psiquiátrica, e isso fazia com que os pais dela trocassem de lugar, trocassem de ambiente, quando de alguma forma ela se manifestava. Enquanto a nossa amizade foi escondida, ela permaneceu trabalhando, né? Os pais dela permaneceram trabalhando com os meus avós. Quando a nossa amizade foi descoberta, no dia seguinte eles foram embora. Então, ali nasceu a psicóloga, entende? Uma cicatriz minha virou asa. Quando eu perdi aquela amiga, pelo preconceito, pela dificuldade de lidarem com todos os conflitos que ela vivia, eu entendi que precisava existir algum profissional que cuidasse daquela situação de uma forma diferente. Você tinha que idade? Naquela época eu tinha 11 para 12. Uau! Aham. E nessa época você já sabia, mas você já sabia que era psicologia? Eu já sabia que tinha que existir alguma coisa para eu fazer para mudar aquilo. E aí, até no livro eu falo, né, da cicatriz que virou asa. Como é o nome do livro? Esse livro chama Avante. Avante. E aonde que as pessoas se encontram? Ainda não está disponível. Logo, logo ele vai chegar por aí. Eu falei, gente, eu perdi isso. E não, ainda não. Mas eu só tô contando um pedacinho dessa história. É um livro de histórias, onde eu falo muito dessas coisas, né, que impactaram. Mas aí, no caso, o livro são memórias suas, é isso? Isso, mas que eu coloco ali uma pitadinha de psicologia, coloco ali uma pitadinha de história, né? E aí ele é uma delícia. Olha aí, gente. Então, estamos aí, ó. Furos de... Logo, logo vai estar Logo, logo eu venho aqui para contar para vocês sobre o lançamento. Eu ia convidar, gente. Isso. Que bom! E eu já convidei, já. Que maravilha! Então, olha, já fica aí os próximos capítulos, avante. É isso mesmo. Que maravilha. Mas, gente, 12 anos, você já ter essa noção toda de que... E da onde que vem isso? Assim, quem eram seus pais, assim? Vamos falar dessa conversa, né? Eu fui uma criança de pais muito jovens e eu ficava muito na casa da minha avó. E a casa da minha avó era uma casa de muita oração, eu diria de muita reza e de muita gente. Então, a minha avó era uma mulher que conversava muito, que era muito conhecida por dar conselhos, por ser aquela pessoa que ouvia muito. E eu sentava embaixo da mesa e eu ficava ouvindo. E à tarde ela reunia as pessoas para fazer uma oração ou para ter uma conversa. E aí... Uma espécie de líder da comunidade. Exatamente. E foi lá que eu fui entendendo que a gente precisa dessa roda de mulheres, que a gente precisa dessa roda de conversa. E a minha avó, ela fazia macarrão para fora. Então, o que era fazer macarrão para fora, né? Ela estendia a massa, essas mulheres vinham, colaboravam com a farinha e todo mundo pegava... Tinha uma cooperativa. Isso, e aí cada uma pegava a sua quantidade de massa e vendia. E a minha avó também vendia essa massa. Empreendedora. Isso. E eu continuava embaixo da mesa, ouvindo as conversas, né? E eu acho que ali, tudo aquilo foi me trazendo muitas histórias, muitos entendimentos, talvez um pouco antes da hora, né? Mas eu era uma criança
que ficava ouvindo, né? Que ficava tentando entender todas essas coisas. Gente, tudo então para você foi bem precoce, né? Sim. Bem precoce. E você, casou cedo também? Teve filho cedo? Então, não sei. Eu acho que não. Eu acho que não, né? Eu casei, eu tinha 24. Não acho que foi tão cedo, né? Eu tinha recém terminado a faculdade e aí eu tive o João com 30 e depois tive a Maria com 39. Então não tive filhos tão cedo, não acho que foi tudo tão cedo, não. Nessa parte não. Eu acho que nessa parte eu fiquei organizando, fiquei, né, trabalhando um pouco as coisas antes de ter a minha família mesmo. Hein, mas assim, sabe uma curiosidade que eu tenho sobre vocês psicólogos? Lá ver. Não, é no sentido assim, ó. Você, por ouvir tanto, por analisar, né, cada caso, as pessoas e tal, naturalmente você já identifica, assim, quando você tá aqui, que você vai conhecendo as pessoas, você consegue meio que identificar o perfil das pessoas? Eu não trabalho 24 horas. Não faço isso. O que eu me policio muito sobre isso. Até porque a gente se torna muito sensível. A gente capta, né? Percebe muitas coisas. Sim. Mas nós somos humanos. Então eu também tenho os meus momentos de desligar o ouvido e dizer não vou, né? Agora, quando eu estou trabalhando, sim. Aí existe uma questão técnica profunda, onde aquela pessoa que está ali, ela está sendo vista, entendida e percebida na sua integralidade. Agora, quando eu estou fora do contexto terapêutico, eu procuro me policiar para não fazer isso. Né? Porque senão a gente fica de plantão 24 horas, né? E a gente é ser humano também. Então, eu até tenho lá no meu Insta, não sei se o pessoal segue, mas eu postei inclusive hoje, A gente né? vai colocar aí. Que mesmo sendo psicóloga, eu também erro, eu também tenho os meus momentos de choro, também tenho os meus momentos de silêncio, né? Então, é importante a gente entender que é uma profissão como qualquer outra, né? E que tem seus momentos de pausa. Que maravilha. Não, eu tinha essa curiosidade, porque eu falo assim, é uma forma que você, naturalmente, você acaba fazendo meio que uma leitura das pessoas, né? É uma técnica que você desenvolve toda hora, né? Toda hora. Então, Só que por isso que a gente dá uma segurada. Senão você trabalha 24 horas, não tem jeito, né? E isso pode levar à exaustão. Quantos psicólogos aí chegam num ponto de exaustão, de burnout? A gente tem conversado muito sobre isso no meio, né? Porque às vezes você tá numa festinha de aniversário e chega alguém do teu lado e diz: eu preciso falar tal coisa com você. Ou você não consegue colocar um limite em relação ao profissional e ao pessoal, né? Então você começa a diagnosticar, a ver perfis, e aí isso pode levar o profissional a um estresse mesmo. Então é muito importante a gente ter esse equilíbrio e ter esse cuidado também, né? Muito cuidado, né? Sim. E assim, hoje, no caso, você identifica que os problemas emocionais hoje, eles estão afetando mais homens ou mulheres? Tem essa definição? Tem? Olha, Rosângela, existe uma questão de que as mulheres são 37% mais ansiosas do que os homens, tá? Mas eu preciso te dizer uma coisa assim, o meu olhar não é uma questão de gênero, ok? Todos nós estamos com dificuldade para lidar com as nossas emoções e todo mundo precisa melhorar em relação a isso, tanto homens quanto mulheres. E eu tenho visto um fenômeno para mim que está sendo bacana perceber que muitos homens têm procurado terapia. Então, antes tinha aquela coisa, né? O homem não chora, o homem não pode demonstrar emoção, ele tem que ser frio.
E muitos homens estão adoecidos emocionalmente pela sobrecarga como provedores, pelas cobranças sociais de que homem tem que ser forte, homem tem que dar conta de tudo. E isso tem feito muitos homens quebrar esse preconceito, romper essa barreira e procurar ajuda. E assistir isso tem sido maravilhoso, porque é uma revolução. Um pai de família que resolve cuidar das próprias emoções, ele causa um impacto positivo na vida de pelo menos 6 pessoas. Os filhos, a esposa, quem trabalha diretamente com ele e os familiares de origem. Então, um pai de família que resolve, ele impacta a vida de pelo menos 6 pessoas, além da vida dele. Porque a partir dali, ele vai estar se sentindo melhor, ele vai conseguir gerenciar as emoções de uma forma mais tranquila. Então, acho muito bacana e eu tenho assistido muito isso. A procura ha aumentado. Ha aumentado. E muitos homens sem aquela vergonha de dizer, ela é minha psicóloga. Outro dia eu estava no restaurante e um senhor se aproximou, né? E ele foi meu paciente há um tempo atrás e ele trouxe a esposa e falou, essa aqui é a minha psicóloga e ela foi tão importante. E aí ele me elogiou muito naquele momento e a esposa ficou emocionada, ela me abraçou e disse, olha, foi tão importante ter você na nossa vida que você nem imagina, né? Então, assim, olha que legal, tá? Então, eu acho que eu tenho vivido essa quebra de preconceito, né? E isso tem me deixado muito feliz, muito, muito, muito. Posso imaginar, né? Eu acho que assim, entre todos, pelo menos para mim, né? Assim, a minha visão hoje, eu acho que entre todos os problemas que nós, seres humanos, temos, né? Eu acho que nada mais complicado do que realmente ter um problema emocional. Exato. E assim, eu tenho um testemunho, no caso, né, pessoal, no sentido assim, a minha mãe, ela teve, né, hoje ela, né, não está mais aqui, mas assim, ela teve Alzheimer. Então assim, e quando você perde alguém assim, é você perder alguém em vida, né? Então assim, na minha opinião, acho que não tem, né, nada mais grave de verdade do que quando parte para esta questão da emoção, né? Porque tudo o resto é uma perna quebrada, é alguma coisa que tem como fazer uma cirurgia, que é alguma, né? Parece que tudo tem como consertar, né? De uma forma mais prática. Mas aqui não é prático, né? O Alzheimer, ele desconstrói as nossas histórias, né? Ele desconstrói as nossas memórias. E a gente sabe que o impacto disso na família é muito grande. Então, a gente sabe que não só para aquela pessoa ali que adoeceu, mas para todo aquele grupo da família, né? Lidar com a ausência na presença. Lidar com a ausência da história, das referências, mas tendo a pessoa presente. Então, existe toda uma questão aí e a importância do acompanhamento familiar, né? Porque, às vezes, o próprio paciente, ele vai ter assistência, ele vai ter o acompanhamento, mas a família, ela precisa ser acompanhada. Então, eu digo, quem cuida também precisa ser cuidado. Entende? Porque a gente cuida muito, né, das pessoas que estão ali, mas quem cuida também precisa ser cuidado, tá? Eu sempre pergunto, quem é que cuida da mãe? Quem é que cuida de quem está cuidando da mãe? Né? E por quê? Porque a gente sabe que há um impacto emocional em quem cuida. Total, isso é muito verdade. E como descobrir quem somos e o que nos faz bem, hein? Uau, que pergunta! Bom, primeiro o processo psicoterápico é essencial, né? Então, ir para terapia é essencial para que você possa se ouvir, porque tem muita coisa que a gente não fala nem baixinho. Concorda comigo? Né? Tem coisas que a gente não fala nem em voz baixa. E lá na terapia, a gente acaba entendendo que pode falar sobre nós, falar sobre aquilo que a gente sente, falar sobre quem nós somos,
até para ir ajustando, porque nós somos um conjunto de muitas coisas que nos disseram. É assim ou não é? Porque muita gente disse: ah, você é sapeca, você é falante, você chora igual uma manteiga derretida, né? Quantos de nós ouviu tudo isso e assimilou? Mas será que isso faz sentido para você hoje? Então, muitas crenças que nós temos a respeito de quem nós somos, a gente vai descobrir que elas não são reais lá na terapia. Entende? Lá a gente vai perceber, tá, disseram, eu comprei essa ideia, mas ela não é real. E hoje ela não tem o menor sentido. E isso faz a gente perceber por que às vezes a gente bloqueia algumas coisas na nossa vida, né? Por que alguns projetos não vão para frente? Por que a gente começa e termina um monte de coisa e não termina um monte de coisa, né? Porque tem gente que super é começante, mas nada é terminante. Então, aí você começa a ver onde é que está preso isso. Então, eu preciso me descobrir, eu preciso entender quais são as amarras, quais são os cárceres que nós chamamos, né, de cárceres mentais, que me impedem de evoluir, de tornar projetos sólidos e verdadeiros, né? Sair do começo, chegar no meio dos projetos. Algumas pessoas às vezes dizem assim: eu sou um apanhado de começos. Quanta gente começa, mas não chega no meio. Então eu preciso me conhecer para fazer com que esses projetos realmente tragam realização. Agora, essa história de ser feliz é muito relativo, né? Por quê? Eu preciso entender se eu sou feliz por aquilo que eu tenho, e aí a felicidade está nas coisas que eu adquiro, ok? Ou se a felicidade está em quem eu me torno todos os dias. E aí ela vai estar muito ligado a buscar ser melhor, a buscar fazer diferente, a buscar crescer, porque a gente não é alecrim dourado, ninguém é perfeito, não adianta, né? E aí eu vou ter que ver meus cacarecos todos e vou buscar, ó, peraí, eu quero ser melhor. Então, a tua felicidade está onde? É naquilo que você tem e quer adquirir? Ou a tua felicidade está em quem você é? E eu não estou dizendo que ter as coisas não te faça feliz, ok? Mas eu preciso saber qual é o teu real objetivo em relação a isso. Porque tem muita gente que ganha bicicleta, brinca com o pacote e não chega a andar na bicicleta, porque a questão era só ter. Agora, quem eu me torno quando tenho a bicicleta ou quando brinco com o pacote é tão importante, né? Então, eu acho que, primeiro, eu preciso saber onde é que está a tua felicidade. E a partir daí, porque isso é muito pessoal, tá, Rosângela? Não existe fórmula. Apesar do pessoal, às vezes, vender aí na internet, né? 21 dias para você ser feliz. 21 dias para não sei o quê. Apesar disso, essa história de ser feliz é muito pessoal. O que te realmente faz feliz? Né? O que realmente te realiza é muito pessoal. E assim, você fala que o ponto de partida, né, pelo que eu entendi aí, seria a gente começar de verdade a se conhecer, né? É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Mas assim, para quem tá aí agora nos assistindo, que a pessoa está naquele momento complexo de verdade da vida, que ela chega naquele momento ali que ela já está assim quase se entregando, porque a gente sabe que quando se entrega precisa de uma ajuda externa mesmo, né? Mas assim que ela está quase se entregando. E assim, um ponto de partida, algo que a gente pudesse assim contribuir para que essa pessoa que está nos ouvindo, que ela começasse pelo menos os primeiros passinhos a partir daí, seria o quê? Olha para, vamos lá, olha para as áreas da sua vida e veja quais são os seus objetivos em cada área. Depois você vai olhar o que te distancia desses objetivos. Está no teu controle? Ou não? Se está no teu controle, como você pode chegar lá?
Porque, por exemplo, Rosângela, tem gente que não fala com alguém da família ou com uma pessoa há 10, 12 anos. E não tem. Impressionada. E carrega na mochila isso, né? E aí eu preciso tirar esse lixo emocional daí de dentro. Eu preciso. Porque eu vou ter que esvaziar essa mochila para poder... Porque às vezes a mochila tá tão pesada que eu não tô conseguindo caminhar. Às vezes eu tô mal desse jeito que você colocou, porque a minha mochila tá muito pesada. Então eu vou precisar, nessa área, o que eu tenho que fazer? Tá na minha mão? Porque tem coisa que tá na nossa mão, a gente só não faz. A gente só não dá o primeiro passo. Entendeu? Agora, Fabiola, mas tá difícil dar esse passo sozinho. Ok, procura ajuda. Não espere para procurar ajuda. Procura ajuda. Porque às vezes é um clique, é uma conversa, é uma palavra que você posiciona ali num lugar, é um questionamento, é uma escuta que você faz. A pessoa já diz: opa, peraí, é por aqui. Você tá entendendo? Entendi. Então, pesquisa nas áreas da tua vida. Tá tudo parado. Ok. Qual é o teu objetivo em cada área? O que te impede de chegar lá? E o que está no teu controle? Entendi. E quando você fala esse procurar ajuda, seria ou ajuda de um profissional, seria exclusivamente de um profissional, ou também pode ser outros tipos de ajuda? Eu vou dizer uma coisa para você, Rosângela. Naquilo que eu falo de autoconhecimento, eu sempre digo assim: procura um psicólogo. Ele vai saber o que pode te dar esse caminho, dar esse norte. Aí eu procurei isso. Fabiola, mas está me faltando subsídio lá na minha área espiritual. Ok, procura ajuda. Ok, naquilo que for seu, na tua relação com Deus, na tua intimidade com Deus, ok. Entende? Minha questão é física, Fabiola. Eu tô sentindo que meu corpo não tá legal. Ok, vamos procurar um médico? Vamos cuidar de você, da sua saúde, né? Agora, não, eu preciso me conhecer melhor para chegar nesse ponto. Para poder até dizer, eu preciso me reencontrar com Deus, eu preciso me reconciliar com uma pessoa que eu deixei lá atrás da minha família e que aquilo me dói até hoje. Quem vai te ajudar nesse processo inicialmente é o psicólogo. Entendeu? Por quê? Porque ele vai te ouvir com técnica, sem julgamentos, a partir daquilo que você está falando. E nesses questionamentos, ele vai te ajudar a construir um plano. Um plano. Que não é mais um plano de fuga. Porque tem muita gente que faz o quê, né? Eu vou fugir. Isso aqui tá me doendo. E quais têm sido as maiores fugas do tempo atual, Rosângela? Nós temos enfrentado uma verdadeira epidemia da compulsão. A compulsão alimentar, a compulsão por compras e a compulsão por jogos. E essas compulsões são esconderijos para a nossa dor. Ok? Então eu tenho uma dor emocional, eu não consigo lidar com essa dor emocional, eu vou para onde? Eu vou comprar uma blusinha para ver se isso me acalma. E quando eu vejo, fui eu que cometi, né, aquilo tudo no meu cartão de crédito, porque eu não consegui lidar com as minhas emoções. Ou eu percebo que eu tô comendo a noite toda, eu tô, né, desenfreadamente. Não é mais uma fome natural, é uma fome emocional. Será que as emoções não estão aí no meio? Ou então, como a gente tem percebido, né? Muita gente envolvida aí com jogos eletrônicos, viciados em jogos, e o quanto isso também pode estar substituindo questões emocionais. Uau! Falou assim, então não é só velho que tem um cabelo branco. Eu falei, não, né? E aí você vê que naquela pergunta da criança tinha toda uma concepção, pejorativa do processo de envelhecimento. E a gente sabe que a gente precisa ensinar os nossos jovens a lidar com o processo de envelhecimento de uma forma cada vez mais natural.
Porque as pessoas estão se escondendo do envelhecimento. E o envelhecimento é uma dádiva. Porque estar vivo, apesar de ter 50 anos, estar vivo, apesar de ter 80, é uma dádiva, é maravilhoso. Então, a gente tem que encarar o envelhecer não como um processo pejorativo. Então, eu quero cabelos lindos, grisalhos, né? Quero cabelos lindos, brancos, e que isso signifique a minha jornada, e não um processo pejorativo. Então, tudo depende da nossa concepção, entende? Da forma como a gente lida com as coisas. E esse padrão, né? Toda mãe tem que ser feliz. Quanto de cansaço cabe numa mãe? Exato. Quanto de cansaço cabe numa mãe? A gente pode escolher nossa família, mas não necessariamente ela vai ter o mesmo desenho que todas as famílias. Tem famílias com configurações totalmente diferentes. E são famílias, né? E é importante eu respeitar essa diversidade, a complexidade humana, e não ficar colocando tudo numa caixinha, né? Porque nós não somos iguais e nem vamos ser. Exatamente. E Fabiola, agora, já que estamos aqui, iniciamos falando, né, desse nosso mês tão importante aí, o mês das mulheres, e eu vejo que você fala muito direcionado, né, para as mulheres, mulheres empreendedoras, né? E para quem ainda não teve essa oportunidade de assistir uma palestra tua, estar com você, o que você deixa? Qual é o seu comunicado assim maior para as mulheres? Qual que é sempre a sua mensagem a elas? Viva quem você é, com intensidade. Não queira seguir um padrão, não queira ser igual a coleguinha. Seja você, valoriza quem você é. Vive quem você é com intensidade. A tua história tem muito valor. E eu falo isso para as mulheres. Conta a tua história. Quem quiser ouvir a tua história, quem quiser saber verdadeiramente quem você é, se importa com você. Quem tiver só interessado na cor do seu cabelo, do jeitinho da sua sobrancelha, né? Não necessariamente vai pagar o preço de conhecer você como você é, né? Então, por favor, seja você. É isso. É isso que eu falo para todas as mulheres, né? Agora, ser você não quer dizer que você tem que ser Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou continuar assim. Amiga, se permita ser melhor todos os dias, né? Aprender, esteja aberto e disponível ao aprendizado, né? Eu falo que a nossa capacidade de aprender, ela tem que estar com a janelinha aberta. Se eu puder aprender todos os dias a ser um pouquinho melhor, para mim a vida vai ter todo sentido, entende? É isso. Eita! E assim, ultimamente eu vejo que lá no teu Instagram tem uma palavrinha que você tá focando bastante nela, que é hábitos. Isso. Uhum. Estou falando disso, né? Tenho vivido isso, porque eu entrei na casa dos 50 e quando a gente chega aqui, muita coisa tem que mudar nas nossas práticas. E como eu estou praticando coisas diferentes na minha vida, eu acho que algumas mulheres poderiam começar antes, até porque não é fácil dar o primeiro passo, e outras mulheres precisam viver isso também. Então, eu tenho falado muito sobre uma mudança de mentalidade, sobre a gente cuidar da gente de uma forma diferente, sobre pensar como é que você é mais produtiva, né? Porque cada um produz no seu melhor horário do dia. Tem gente que produz melhor de manhã, tem gente que produz melhor à tarde. Descubra isso em você. Observe os sinais do teu corpo, porque o nosso corpo dá muitos sinais e a gente tem que ouvir esses sinais. E a gente também tem que perceber o que é que eu tenho que cuidar, né? O que eu preciso cuidar para estar melhor. Então, às vezes, tomar mais água, se alimentar melhor, a prática da atividade física, ter momentos de autocuidados, fazer pausas, porque a gente é fazedora, né? A gente acha que deitar um pouquinho ali no sofá vai te tornar menos produtiva, vai te tornar inútil, incapaz. Tem mulher que não aceita
ficar um pouquinho quietinha, porque isso pode passar a ideia de que ela é improdutiva. E, na verdade, todo mundo precisa de pausa, todo mundo precisa de descanso. Então, eu tenho falado muito sobre isso, Rô. Hábitos. Mudar os Hábitos. nossos hábitos. Ok. Gente, mas olha, Fabíola, eu ficaria aqui o dia inteiro. Daqui a pouco eu já vou passar para uma consulta. Olha, estou à disposição. E se deixar, eu também falo mais um pocão, entende? Mas assim, eu gostaria muito, né? Igual você foca bastante nessa questão das mulheres. E uma coisa que, igual você falou, né? Muita coisa acontecendo ultimamente. E tem pessoas que estão em casa, né? Nesse momento. E elas estão ficando cada vez mais fechadas, cada vez mais assim, que não tem como você acessá-las, né? E quando acontece isso, porque quem mais lida às vezes com isso são as mulheres, né? Porque às vezes quem mais se fecha dessa forma são os homens, ou alguém ali que não seja, mas que seja uma filha, que seja algo assim. E sempre são as mulheres que coordenam muito essa família, essa casa, que fica tentando ali equilibrar os pratos, né? Como que lida com isso? Tipo assim, quando pessoas têm esses problemas emocionais, né? Numa casa, as pessoas que estão tentando ajudá-las. Qual que é a melhor maneira? É realmente tentar conversar, chamar para a conversa, chamar para, né, tentar entender, ou respeitar aquele momento, dar o espaço? Vamos lá, Rô. Ó, a gente costuma dizer assim, tristeza existe, ok? E a gente precisa entender que, como todas as outras emoções, né? Ela é real. Agora, uma tristeza acima de 14 dias, aquela pessoa que antes tinha uma prática esportiva, gostava de ir à igreja, ia a um aniversário, mas ela começa a não fazer mais isso e ela passa a viver só essa tristeza, existe um sinal aí que precisa ser investigado, né? Eu não teria pudor em ter uma boa conversa com essa pessoa, porque quem mais ama a gente é quem tá ali, né? E se a gente tiver esse pudor, eu vou respeitar, vai passar, ou é só uma fase. Às vezes a pessoa está pedindo socorro e a gente não está percebendo. Então tem muitos silêncios que são pedidos de socorro. Tem muitas portas de quartos fechados que são pedidos de socorro. E aí a gente fica com essa, né? Ai, é uma fase, ai, vai passar, ou ai, é por isso ou por aquilo. Porque a gente tem dificuldade de admitir. Porque quando a gente procura depressão, a gente não encontra a marca no corpo. É diferente de um braço quebrado, de um corte, né, aparente. A depressão não tem uma marca. A depressão, ela é vivida ali no meu comportamento, nas minhas emoções. Então, é muito importante chamar para uma conversa. Mas aí você diz que normalmente tudo isso é um pedido de socorro. Mas assim, e esta abordagem? Qual que seria esta abordagem a mais, eu não sei se a palavra seria a mais inteligente ou a mais sensata? Nós não temos uma fórmula, né? Mas, por exemplo, chamar para uma conversa a partir daquilo que a pessoa mais gosta, chamar para uma conversa a partir de referências que você tem em relação àquela pessoa, tentar ouvir mais do que falar, né? Me conta o que está acontecendo com você. Me diz o que é que você está sentindo. Eu tenho percebido que você não tem ido, né, com a gente na pizzaria. Eu tenho percebido que você está muito ausente. Eu quero entender o que está acontecendo com você. Agora, é diferente eu ir lá cobrar, né? Porque você não sai mais comigo. Porque você não fala mais, né? Não, não é esse o tom. O tom é, me deixa entender o que está acontecendo com você. E aí, nessa hora, ninguém solta a mão de ninguém. A gente é uma família,
nós somos amigos, a gente tá junto, vamos resolver isso junto, entende? Entendi. Olha aí, gente. Não, porque assim, eu já, como eu citei para você, eu já te ouvi algumas vezes, né? E achei muito realmente interessante, te acompanho. E hoje, com tantos problemas emocionais que a gente sabe, né? Que as pessoas estão, e que é incrível, né? Por mais que todos nós sabemos que o problema emocional ele está em alta, mas parece que ainda nós ficamos surpresos, né? Diante de alguém que admite. Por exemplo, eu fiquei impressionada com todos os comentários da rede que teve sobre aquela questão do Whindersson lá, essa que você deve ter acompanhado também, tipo assim. Aí eu falei assim, gente, mas o mundo com problema emocional, aí tipo assim, a gente vai ficar aqui o tempo todo falando diz a pessoa que admitiu o que todos nós estamos. Sim, e o detalhe é que assim, né, a gente se surpreende, a gente sempre acha que vai acontecer só na casa do vizinho, né? E não é, às vezes tá lá em casa e a gente tá passando maquiagem, né? A gente tá fingindo que não tá vendo. Então tem muita porta de quarto fechada que é pedido de socorro, ok? Entendido. Aí, gente, fica a dica. Olha, Fabiola, eu não sei nem como te agradecer, viu? Imagina, tão bom. Essa tua presença aqui, essa tua vinda num dia, né, e numa semana tão especial quanto é te receber, né, Uma delícia. aqui esta semana do Dia das Mulheres. E gostaria que você, né, nos falasse também um pouquinho mais aí, porque eu acabei entrando, falei que você é psicóloga, mas eu sei de alguns cargos, algumas coisas que você hoje ocupa aqui no município, né? Algumas coisas que você faz hoje. Não, na verdade, Não. assim, dou palestra Ah, onde me chamarem. olha aí. Entendeu? A gente marcando com antecedência, a gente dá conta de ir, né? Não tem problema. Pode me chamar. Eu costumo dizer que eu gosto muito de festa de comunidade, palestra de mulheres, né? Onde tiver gente reunida, eu gosto de estar. Então, sempre aberta para as palestras. Trabalho na clínica Neomed, atendendo, e trabalho no Hospital dos Acidentados. Ah, no hospital. Isso. Sim, eu lembro. É que eu vejo você sempre tão envolvida né, os eventos todos dos conselhos. Menina, deixa eu falar uma coisa. associações. Sou oferecida. O povo convida, eu vou. Sabe arroz de festa? Mas é maravilhoso. Sou dessas. Outro dia um amigo falou assim, Fabiola, mas quando eu pisquei, você já estava em outro lugar. Eu falei, menino, eu tô nessa jornada da vida aqui para fazer um monte de coisa. Não tô parando, não. Então é isso, né? É essa disponibilidade. Mas olha, com certeza, né, nesse seu movimento, nisso que você faz, você ajuda muita gente. Eu fico feliz Com por isso. certeza, entendeu? Eu acho que assim, que é exatamente o que você falou agora há pouco, né? Às vezes é uma palavra, né? Uma palavra é ali que fecha um contexto para aquela pessoa que está buscando, né? Exato. Então, eu acho que com certeza você deve ter ajudado muitas pessoas nesse caminho, né? Espero que sim. Né? É esse o objetivo. E fica aí, tá? Para você falar aí suas palavras finais aí para essa mulherada e para todo mundo dessa cidade que eu também adoro. E como você já colocou e já fica o convite para sua volta aí no Cacolcast nesse lançamento do livro. Com certeza, estarei aqui. Sabe, Ron, uma das coisas que eu tenho falado muito para as mulheres é: seja o melhor que você puder, onde você estiver. Então, às vezes a gente acha que precisa ter uma condição especial, ou precisa de muita purpurina, ou precisa estar pronta. E aquele dia, quando me chamaram para palestra, eu recém tinha mudado, minhas roupas estavam dentro de caixas. Eu tinha uma criança pequena na época, o João tinha 1 ano e 3 meses, eu não estava pronta. E mesmo assim, eu aceitei o convite. Então, você não vai estar pronta, né? Nós não vamos estar prontas, mas a gente tem que estar disponível para a vida. E essa disponibilidade para a vida vai ser transformadora. Então, esteja disponível para viver o que você tiver que viver.
E tá aí, gente. Recado tá dado. Vamos ficar por aqui hoje. E aí, olha, já aceitou o nosso convite, então com certeza vai ter parte 2 Estarei de volta. desse podcast. E até o nosso próximo Cacoalcast. Conto com vocês.